Aparecida Souza tinha 62 anos, mãos calejadas de tanto esfregar panela, e um sorriso que ela guardava para quando ninguém estava olhando. 6 anos cozinhando para uma família que comia sem agradecer. Todo domingo ela acordava às 6 da manhã, antes do sol rachar o céu de São Paulo, antes de qualquer pessoa da casa abrir os olhos. Ela acendia o fogão, colocava o feijão de molho, separava os temperos que ela mesma cultivava num vasinho na janela dos fundos, porque Renata tinha deixado claro desde o primeiro mês: a horta do jardim era decorativa, não era para ser mexida. Aparecida mexeu uma vez, só uma. Arrancou umas folhas de manjericão porque o molho estava pedindo. Renata ficou sabendo de algum jeito, foi lá e disse, com aquela voz de quem está explicando coisa óbvia para a criança: Dona Cida, essas plantas custam caro. Se a senhora precisar de tempero, tem no mercado. A conta vai no cartão do Marcos. O Marcos, seu filho. Aparecida olhou para a nora naquele dia e não disse nada. Virou para as panelas e continuou mexendo o molho, com o manjericão que já tinha arrancado dissolvendo no azeite quente, e pensou: tudo bem, é a casa dela, é o casamento do meu filho, tudo bem. Ela repetiu esse tudo bem por 6 anos, virou um mantra, virou cicatriz. A casa era grande demais para 3 pessoas, um sobrado em Perdizes com 2 andares, jardim na frente, sala de jantar com mesa que comportava 12. Mesa que Aparecida nunca sentou. Não porque ninguém tivesse oferecido a cadeira formalmente. Não tinha nenhuma regra escrita em lugar nenhum. Era mais sutil que isso. Era o jeito que Renata organizava os lugares quando tinha visita, deixando a cadeira do canto vaga, aquela mais perto da porta da cozinha. E na hora que todo mundo ia se sentar, ela dizia com naturalidade: Dona Cida, a senhora pode ir comendo na cozinha mesmo. Fica mais perto do fogão se precisar de alguma coisa. E todo mundo achava normal. O Marcos achava normal. Aparecida ia para a cozinha, comia de pé às vezes, encostada na pia, ouvindo as risadas lá da sala. Não eram risadas ruins, eram só risadas que não eram para ela. Nos primeiros meses, ela tinha tentado resistir de um jeito quieto. Aparecia na porta da sala com o prato, ficava parada esperando alguém dizer: vem aqui, senta com a gente. Ninguém dizia. O Marcos, uma vez percebeu, deu um sorriso desconfortável e foi lá na cozinha pegar um copo d'água que não precisava pegar, só para não ter que enfrentar a situação. Renata continuava a conversa como se a sogra fosse uma planta decorativa igual às do jardim. Depois de 3 meses, Aparecida parou de ir até a porta. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E fica porque essa história ainda não acabou, não mesmo. Se você chegou agora, aperta em inscrever porque o que acontece com Dona Cida nos próximos minutos você não vai querer perder. Ela era de Minas Gerais, de uma cidade pequena perto de Uberlândia, filha de tropeiro, criada aprendendo que comida era amor e que amor não se explica, se faz. Quando o marido morreu, o Marcos tinha 18 anos e ela tinha 46, e ela não afundou porque não tinha tempo. Tinha que pagar o aluguel, tinha que colocar comida na mesa, tinha que fazer o filho terminar o colégio. Trabalhou de doméstica 20 anos. Limpou casa de gente que nem sabia o nome dela direito, que chamava de a moça ou a senhora, dependendo do humor do dia. Aprendeu a não se ofender. Aprendeu a fazer o trabalho bem feito independente de como tratavam ela. Aprendeu que dignidade não depende de mesa principal. Ou pelo menos era isso que ela repetia para si mesma. Quando Marcos trouxe a Renata para conhecer, há 6 anos e meio, Aparecida tinha ficado animada. A menina era bonita, formada em direito, trabalhava num escritório grande no centro. Tinha aquele jeito de falar que prendia a atenção, aquele jeito de entrar numa sala e todo mundo perceber. Aparecida tinha pensado: meu filho escolheu bem.
Meu filho vai ser feliz. O casamento foi 6 meses depois. Festa linda, buffet caro, 300 convidados. Aparecida usou um vestido azul que o Marcos tinha ajudado a escolher. Ela sentou na mesa da família, ao lado do filho, e Renata tinha chegado na hora do jantar com um sorriso largo e tinha reorganizado a mesa, com uma leveza de quem está só arrumando as coisas, e Aparecida tinha acabado 2 lugares mais para a esquerda, entre um primo distante do Marcos e uma amiga da faculdade da Renata, que ficou no celular o tempo todo. Ela achou que era coincidência ou nervosismo de noiva. Essas coisas acontecem, não era nenhum dos dois. Renata Meirelles tinha clareza sobre o que queria e o que não queria, e ela comunicava isso de um jeito que nunca podia ser chamado de falta de educação. Ela nunca gritou com a sogra, nunca disse uma grosseria aberta. Era mais uma arquitetura de situações, uma série de pequenas decisões que juntas construíam uma mensagem. Você é funcional aqui, mas não é da família. A cozinha era de Aparecida porque Renata não queria cozinhar e o Marcos não sabia. Mas a cozinha era também o limite de Aparecida. Ela entrava nas outras áreas da casa de forma instrumental, para limpar, para levar algo, para buscar, não para ficar, não para sentar. Marcos Souza tinha 42 anos, engenheiro, trabalhava numa construtora de médio porte que ele próprio tinha ajudado a fundar com 2 sócios. Era um homem bom, no sentido mais limitado da expressão. Não fazia mal deliberado a ninguém, mas tinha uma cegueira específica para as coisas que não queria enxergar. E a situação da mãe era uma dessas coisas. Ele sabia, claro que sabia, quando chega em casa e a mãe está comendo sozinha na cozinha, enquanto ele e a esposa jantam na sala, você sabe, mas ele tinha construído uma narrativa confortável. A mãe preferia a cozinha, a mãe ficava mais à vontade, a mãe gostava de ficar perto do fogão. E a Renata nunca tinha feito nada errado de verdade, né? Nunca tinha sido cruel. Era só um jeito de organizar a casa. Aparecida nunca reclamou pro filho. Essa era a parte que mais pesava nela. De noite, quando o casarão ficava quieto e ela deitava no quarto dos fundos, o quartinho que tinha sido apresentado como seu espaço, Dona Cida, um lugar só seu, como se o privilégio de ter um espaço próprio fosse suficiente para compensar não ter espaço nos outros lugares. Ela não reclamava porque tinha medo, não de Renata, de perder o Marcos, de ele ter que escolher, de ele escolher e ela saber a resposta antes de perguntar. Então, ela acordava às 6 da manhã, acendia o fogão e cozinhava. Feijão tropeiro nas segundas, frango ao molho pardo nas quartas, peixe assado nas sextas, porque Renata tinha lido que fazia bem pro cabelo. Bolo de fubá nos domingos, aquele que o Marcos amava desde criança, com a casquinha crocante por fora e mole por dentro, que ele às vezes ia até a cozinha buscar um pedaço extra e ficava encostado na pia comendo em pé, e nesses momentos eles conversavam como antigamente, mãe e filho, sem ninguém entre eles. Esses eram os melhores momentos de Aparecida. Ela guardava eles com cuidado. Só que tinha um detalhe que ela não tinha percebido naqueles 6 anos, ou que talvez tivesse preferido não perceber. O Marcos ia buscar o bolo na cozinha, ficava 5 minutos com ela e depois voltava para a sala. Sempre voltava para a sala, e ela ficava com as migalhas do tempo dele, e achava que era suficiente. Não era. O estopim, quando veio de um lugar que Aparecida não esperava. Foi numa sexta-feira de outubro, uma semana antes do aniversário de casamento do Marcos e da Renata. Aparecida estava preparando um peixe assado com ervas, o mesmo que fazia todo mês, quando Renata entrou na cozinha com uma pasta de documentos na mão e um ar de quem tem assunto a resolver. Dona Cida, preciso conversar com a senhora. Aparecida virou o peixe na assadeira. Pode falar, minha filha. Renata não gostava quando ela dizia minha filha. Dava para ver pelo jeito que ela franzia levemente o nariz, um reflexo que ela provavelmente nem sabia que tinha. Mas ela continuou. A gente vai fazer uma festa de aniversário semana que vem. Vai ter visita importante.
parceiros do Marcos, algumas famílias do condomínio. Queria pedir que a senhora ficasse de olho na cozinha a noite toda, porque a gente vai contratar um buffet, mas vai precisar de alguém para supervisionar. Claro, disse Aparecida. Com licença que o peixe vai queimar. Ótimo. Renata já estava virando para sair quando acrescentou, de costas, com aquele tom de quem está resolvendo o detalhe logístico. Ah, e o jantar vai ser lá na sala de festas do condomínio mesmo, então a casa vai ficar fechada. A senhora pode ficar aqui ou pode sair, fica à vontade. Aparecida ficou parada com a colher de pau no ar. A festa é no condomínio? É. Fica mais prático para receber mais gente. Renata olhou para o relógio. Bom, fico contando com a senhora para supervisionar o buffet então, às 6 da tarde da próxima sexta. E saiu. Aparecida olhou para a colher de pau, olhou para o peixe, desligou o forno, colocou a colher na pia com um movimento cuidadoso e foi até a janela dos fundos, aquela que dava para o muro do vizinho e para um pedacinho de céu. Ficou ali por uns 3 minutos. Depois acendeu o forno de novo e terminou de assar o peixe, porque o peixe não tinha culpa de nada. Mas alguma coisa tinha quebrado naquele dia. Não de repente, não com barulho, mas como aquele azulejo velho que vai trincando por anos, até que uma manhã você passa a mão e ele simplesmente sai da parede. Aparecida foi dormir naquela noite pensando numa coisa que a irmã dela, a Valdete, sempre dizia: Cida, você tem que parar de cozinhar para quem não te dá nem cadeira. Ela tinha achado que a Valdete era dramática. Agora não achava mais. Só que o que ela ainda não sabia, naquela noite de outubro, era que alguma coisa ia acontecer naquela festa de aniversário. Uma coisa que a Renata não tinha planejado, que o Marcos não ia conseguir ignorar e que ia mudar o endereço de Aparecida Souza de um jeito que ela não estava esperando. E ia começar com um convite que ela não fez questão de receber. A festa foi marcada para sexta, às 8 da noite. Aparecida foi ao condomínio às 6, como combinado, de avental e com a caixinha de temperos que ela levava a todo lugar, porque não confiava nos temperos de buffet. O salão era bonito, decorado com flores brancas e douradas, mesa de frios longa, garçons de colete preto. Renata estava lá organizando tudo com uma desenvoltura que Aparecida teve que admitir. A mulher sabia fazer festa. Dona Cida, que bom. Pode ficar por aqui, na área de apoio atrás. Se o pessoal do buffet precisar de alguma coisa, a senhora orienta. Área de apoio. Atrás. Aparecida foi. Ficou. Orientou quando precisaram, que não foi quase nunca porque o buffet era profissional e sabia o que fazia. Às 8h30, os convidados começaram a chegar. Ela ficava vendo pela fresta da porta, o burburinho, as roupas, as risadas. O Marcos chegou de terno azul marinho, o preferido dele, aquele que ela tinha ajudado a escolher numa liquidação 2 anos atrás. Ele ficou bonito, ficou aliviado quando viu que tudo estava nos trilhos. Em nenhum momento ele foi até a área de apoio perguntar como a mãe estava. Às 10 horas aconteceu a coisa. Uma das convidadas, uma senhora de uns 70 anos, de cabelo branco e jeito direto, se perdeu procurando o banheiro e acabou entrando na área de apoio. Ficou surpresa ao ver Aparecida sentada num banquinho comendo um pedaço de pão, porque não tinha sobrado espaço para ela no coquetel. Meu Deus, desculpa o susto, moça, disse a senhora. Eu me perdi. Você trabalha no buffet? Aparecida abriu a boca para dizer sim, porque seria mais simples, quando reconheceu a mulher. Era a dona Hortência Vasconcelos, mãe do sócio principal do Marcos, uma matriarca que o filho respeitava mais do que a qualquer outra pessoa no mundo dos negócios. E dona Hortência olhou com mais atenção e disse: "Peraí, você é a mãe do Marcos, não é? Me mostraram uma foto uma vez." Silêncio. "Sou", disse Aparecida, com aquela voz de quem aprendeu a não tomar espaço. Dona Hortência olhou em volta, para o banquinho, para o pão, para a porta fechada que separava o apoio do salão. Olhou de volta para a Aparecida com uma expressão que não era pena, era outra coisa. Era reconhecimento. "E por que você está aqui atrás?" Aparecida deu o sorriso que guardava para quando ninguém estava olhando, o sorriso quieto, o sorriso de tudo bem. Mas desta vez ela não disse tudo bem. Desta vez ela ficou em silêncio.
e o silêncio dela disse tudo. Dona Hortência ficou parada por uns segundos. Depois disse, num tom que não era pergunta: "Vem comigo." "Não precisa, Dona Hortência. Tô bem aqui mesmo." "Vem comigo", repetiu a mulher. E havia uma firmeza naquilo que não era agressiva, mas também não abria margem. Aparecida ficou olhando para o pedaço de pão, para a porta, para o banquinho. Levantou. Dona Hortência abriu a porta do salão com a mão espalmada, sem cerimônia, e entrou com Aparecida do lado. O burburinho continuou por uns 2 segundos. Depois foi amortecendo, mesa por mesa, do jeito que o silêncio se espalha quando algo muda no ar de um ambiente sem que ninguém consiga nomear o quê. Renata foi a primeira a ver. Estava no meio de uma conversa com 2 mulheres do condomínio, champanhe na mão, e a expressão dela não mudou de imediato. Só os olhos. Os olhos foram direto para a Aparecida, depois para Dona Hortência, e ficaram ali por um segundo que durou mais do que deveria. Marcos estava do outro lado do salão com o sócio, Fábio Vasconcelos, filho de Dona Hortência. Quando viu a mãe entrando pelo braço da velha matriarca, ele franziu a testa num reflexo involuntário. Aquele de quem não entende o que está vendo, mas já sabe que é importante. Dona Hortência conduziu Aparecida até a mesa central, onde estavam as cadeiras mais próximas do meio do salão, e puxou uma com a naturalidade de quem faz isso todo dia. "Senta aqui comigo." "Dona Hortência, eu sou velha e não gosto de ficar em pé muito tempo. Faz companhia para mim." Era uma mentira gentil e as 2 sabiam disso. Dona Hortência parecia ter mais energia do que metade dos convidados, com 40 anos a menos. Andava com passos firmes, gesticulava quando falava, e havia nela aquela vitalidade específica de quem passou a vida toda fazendo o que queria e não gastou energia resistindo. Mas Aparecida sentou. Sentou numa cadeira de festa, numa mesa coberta de toalha branca, com taça de cristal na frente e guardanapo dobrado em forma de flor do lado do prato. Sentou na mesa principal. Fábio Vasconcelos chegou 2 minutos depois, puxou a cadeira do lado da mãe com um sorriso largo que parecia genuíno. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho nas têmporas, aquele tipo de pessoa que faz todo mundo na sala sentir que foi bem-vindo. Cumprimentou a Aparecida com 2 beijos, como se a conhecesse há anos. O Marcos também veio. Chegou com o sorriso de quem quer parecer que tudo é normal e disse, com leveza forçada: "Mãe, que bom, você veio ver a festa." "Tô vendo", disse Aparecida. Havia uma coisa no tom dela que o Marcos não soube nomear na hora. Não era raiva, não era mágoa. Era mais como quando você tira uma panela do fogo depois de muito tempo e o vapor sai todo de uma vez, sem violência, só com o peso acumulado de tudo que ficou dentro. Renata chegou um pouco depois, com aquele sorriso de anfitriã que ela conseguia manter em qualquer situação, fosso ou crise. Ela tinha esse sorriso guardado como ferramenta. Cumprimentou Dona Hortência com 2 beijos calorosos. Disse que era uma alegria ter. Lali disse que a festa estava linda graças à ajuda de tanta gente. Não olhou diretamente para a Aparecida em nenhum momento, mas a presença da sogra na mesa era um fato agora. Com Dona Hortência do lado, e Renata Meireles não era mulher de lutar contra fato consumado em público. Ela puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou. Naquele jantar, pela primeira vez em 6 anos, Aparecida Souza comeu com a família. Não foi uma refeição fácil. A conversa ia e vinha, educada, sobre negócios, sobre uma viagem que Fábio tinha feito a Portugal, sobre o projeto novo da construtora em Campinas, sobre um restaurante nos Jardins que Renata tinha ido com as amigas. Aparecida falou pouco. Respondeu quando perguntaram, perguntou quando pareceu natural, mas ficou principalmente ouvindo, com a espinha ereta e as mãos no colo nos momentos que não estava comendo, do jeito que aprendeu quando era pequena, que sua mãe dizia que jeito de se sentar à mesa conta mais do que a roupa que você veste. Dona Hortência, em algum momento entre o prato principal e a sobremesa, virou para a Aparecida e perguntou com uma direteza que não tinha nada de invasiva, só de interesse real. "E a senhora, Aparecida, cozinha?" "Cozinho", disse ela. "O que, por exemplo?" "Hoje em dia faço mais comida mineira.
feijão tropeiro, frango ao molho pardo, carne de panela, peixe assado na cesta, porque minha nora leu que faz bem pro cabelo. Havia nessa última frase uma leveza que não era amarga, era só observação, mas Dona Hortência captou o que estava embaixo dela. Ergueu levemente as sobrancelhas. Quem te ensinou a cozinhar? Minha mãe. E a vida ensina diferente de mãe, disse Dona Hortência. Mãe ensina a receita. A vida ensina porque a receita importa. Aparecida olhou para ela. Era a primeira vez em muito tempo que alguém dizia uma coisa sobre cozinha que não era sobre resultado. É exatamente assim, disse ela. Marcos ficou olhando para a mãe durante essa troca com uma expressão que Aparecida não viu porque não estava olhando para ele, mas que Fábio viu, e que Renata, do outro lado da mesa, também viu. Era a expressão de quem reconhece alguém que achava que conhecia. A festa terminou por volta de meia-noite. As pessoas foram embora aos poucos abraços, promessas de almoço, cartão de visita trocado. Dona Hortência foi uma das últimas a sair. Na saída, ela segurou a mão de Aparecida por um momento, firme, das duas mãos, do jeito que as mulheres mais velhas seguram quando querem que a mensagem chegue sem palavras grandes. Mas disse uma frase mesmo assim, baixinho, só para ela. Mulher que sustenta a casa com as mãos não precisa pedir licença para entrar pelo portão da frente. Depois foi embora. Aparecida ficou com aquela frase dentro do peito durante o trajeto de volta, dentro do carro do Marcos, que dirigia em silêncio enquanto Renata olhava pela janela do passageiro sem dizer nada. Ninguém falou em todo o caminho, mas era um silêncio diferente dos outros. Esse tinha textura, tinha camadas, tinha coisas que precisavam ser ditas, mas que nenhum dos três sabia ainda como começar. Em casa, enquanto Renata subia para o quarto, Marcos ficou parado na sala por um segundo. Virou para a mãe, que estava indo em direção à cozinha por hábito, para verificar se havia algo para guardar, alguma panela esquecida, alguma coisa que precisava de atenção. Mãe. Ela parou sem virar. Tava bom ver você lá, disse ele. Havia no tom uma coisa que não era exatamente culpa, mas que era parente próximo. O tipo de coisa que você diz quando não consegue dizer o que deveria dizer, então diz o que cabe, que é pouco, mas é o que tem no momento. Aparecida ficou parada por um segundo. Depois disse, com aquela voz quieta que carregava 6 anos, boa noite, Marcos, e foi para o quartinho dos fundos. O Marcos ficou parado na sala por uns 3 minutos antes de subir. Apagou a luz da sala, apagou a do corredor, ficou parado no escuro por um momento antes de subir as escadas. Se alguém tivesse vendo, teria notado que ele subia mais devagar do que o costume. Nos dias seguintes, alguma coisa começou a se mover na casa. Devagar, do jeito que as coisas se movem quando uma peça muda de lugar num tabuleiro que todo mundo achava fixo e imutável. Renata ficou mais quieta, não agressiva, não diferente nas superfícies. Continuava organizando a agenda da semana. Continuava chegando tarde do escritório às terças e quintas. Continuava com o celular na mão durante o café da manhã. Mas havia menos comentários sobre o cardápio da semana, menos instruções sobre o que comprar no mercado, menos aquela arquitetura sutil de pequenas decisões que juntas diziam: você é funcional aqui, mas não é da família. Era como se o salão de festa tivesse calibrado algum ângulo que precisava de calibração, e o efeito fosse esse, não uma grande mudança, só uma leveza a menos no ar. Marcos começou a ir até a cozinha mais vezes. Não só para pegar bolo. Uma vez chegou antes da hora do almoço e ficou 20 minutos só conversando enquanto ela cortava cebola sobre a construtora, sobre um projeto em Campinas que estava dando trabalho por causa de um problema com licença ambiental, sobre uma memória da infância que tinha vindo de repente, de quando ela fazia canjica no São João e ele ficava no quintal do AP antigo, em Uberlândia, esperando a panela aparecer. Você ainda faz canjica? Ele perguntou. Não fiz mais não. Achei que você não gostava tanto assim. Ele ficou em silêncio por um segundo. Eu adoro canjica, mãe. Pois é. Ela continuou cortando a cebola. A gente para de fazer as coisas quando ninguém pede, e aí a gente acha que ninguém quer, mas na verdade ninguém perguntou.
Ele ficou com essa frase e não respondeu. Mas na sexta seguinte, chegou com um pacote de milho branco do mercado e deixou na bancada da cozinha sem dizer nada. Só deixou lá, e Aparecida olhou para o pacote e entendeu o recado. Fez canjica no sábado. Os três tomaram no café da manhã, na mesa da sala de jantar, que tinha virado o lugar padrão depois da festa. E havia naquilo uma normalidade que era nova e frágil ao mesmo tempo, como aquelas plantas que crescem nas frestas do calçamento, que parecem frágeis, mas têm raiz mais funda do que parece. Só que tinha um detalhe que Aparecida ainda não sabia. Um detalhe que Renata ia descobrir naquela mesma semana de um jeito que nenhuma das duas esperava, e que vinha de um lugar que as duas teriam demorado muito para imaginar. A construtora do Marcos tinha um contrato grande em negociação, o maior da história da empresa, um projeto de incorporação no litoral sul de São Paulo, condomínio residencial de alto padrão, aporte que dobrava o valor da empresa em 3 anos, se tudo fosse como planejado. Fábio Vasconcelos era o ponto de contato do grupo investidor, e Dona Hortência, embora fosse formalmente afastada do conselho executivo havia 2 anos, ainda tinha palavra que valia mais do que voto na holding familiar. Todo mundo sabia disso. Era o tipo de autoridade que não precisa de cargo. Na terça-feira depois da festa, Fábio foi até o escritório do Marcos com uma pasta e uma proposta formal. Contrato de parceria, aporte do Grupo Vasconcelos, prazo de 5 anos com cláusula de renovação. Marcos ficou olhando para a pilha de papéis com aquele misto de euforia e discrição de quem aprendeu a não comemorar antes de assinar, porque já viu o negócio bonito desfazer na hora da caneta. É o projeto que a gente sempre quis, disse Fábio. Minha mãe pessoalmente deu sinal verde essa semana. Marcos ergueu a cabeça. Ela não estava mais no conselho executivo. Não estava. Fábio deu um meio sorriso. Voltou. Marcos assinou em 2 dias, depois de passar pela assessoria jurídica e confirmar cada linha. Era o maior contrato da história da construtora. A notícia chegou em casa na quinta-feira à noite. E o Marcos chegou com uma garrafa de vinho que ele guardava faz tempo, uma que ele tinha comprado numa viagem ao Rio Grande do Sul, e que tinha ficado na adega esperando o momento certo. O jantar foi na mesa da sala de jantar, os 3, e havia no ar uma leveza que era nova, uma comemoração que não precisava de muito, porque o próprio fato já era suficiente. Renata ficou genuinamente animada, porque entendia de contrato e sabia o tamanho daquilo, sabia o que significava para a empresa, para a segurança deles, para o futuro. E o Marcos ficava sorrindo do jeito que ele sorria quando alguma coisa boa acontecia de verdade, não o sorriso de anfitriã, o sorriso de dentro. Aparecida tomou o vinho e ficou contente pelo filho, de um jeito simples e direto, sem calcular o que aquilo significava para ela, sem pensar em Dona Hortência, sem ligar os pontos. Não pensou em ligar os pontos porque não tinha motivo para isso. Foi a Valdete que ligou os pontos. A irmã de Aparecida ligou no sábado de manhã, enquanto ela sovava massa de pão de queijo, com aquela voz de quem tem fofoca boa e não está conseguindo guardar. Cida, você soube que a dona desse grupo Vasconcelos perguntou por você antes de fechar o negócio com o Marcos? Aparecida parou de sovar. Como assim perguntou por mim? Minha amiga Gilca trabalha num escritório de advocacia que assessora eles em alguns contratos. Ela disse que a velha pediu informação sobre a família do sócio novo antes de aprovar o aporte. Nome, histórico, como a família era estruturada. E perguntou especificamente sobre a mãe do Marcos. Perguntou sobre mim. É o que a Gilca disse. Falou que a velha tem um critério, que ela avalia o caráter dos parceiros pelo que acontece dentro de casa, não pelo que aparece em reunião de negócios. Aprendeu isso com o marido, que era do tipo que dizia que homem que trata mal quem depende dele na vida privada vai tratar mal o sócio quando tiver pressão. Aparecida ficou olhando para a massa, esfriando nas mãos. E o que responderam sobre mim? Não sei, mas o contrato foi assinado, Cida. Foi.
O contrato foi assinado. Ela desligou, ficou parada ali por um tempo com as mãos sujas de massa e foi juntando os pedaços devagar, do jeito que ela juntava as coisas, sem pressa, deixando cada peça assentar antes de pegar a próxima. Dona Hortência não tinha se perdido buscando o banheiro. O banheiro feminino daquele salão ficava do outro lado. Ela teria que ter passado por metade do salão para acabar nos fundos. Uma mulher de 70 anos que organizou a vida inteira dela com a precisão que a vida dela tinha não se perdia num salão que ela conhecia. Ela tinha ido de propósito, e o que ela tinha encontrado naquele banquinho com um pedaço de pão e o silêncio que disse tudo, tinha confirmado alguma coisa que ela estava verificando. E depois disso, ela tinha ido atrás do que queria verificar, sobre a família, sobre a Aparecida, sobre como uma mulher era tratada dentro da própria casa do filho. E o contrato tinha sido assinado depois. Aparecida terminou de sovar a massa e colocou o pão de queijo no forno. Ficou encostada na pia, esperando o forno aquecer, olhando pelo vidro da janela para o muro do vizinho e para o pedacinho de céu acima dele, e pensou numa coisa que a vida tinha levado tempo demais para ensinar, que às vezes as pessoas que você não conhece enxergam você com mais clareza do que as pessoas que dividem a mesa contigo, ou que dividiam. Só que o que Aparecida ainda não sabia, naquele sábado de manhã com cheiro de pão de queijo começando a preencher a cozinha, era que Dona Hortência não tinha parado na pergunta sobre como ela era tratada. Não tinha parado no contrato com a construtora. Tinha ido mais longe, muito mais longe, e tinha preparado alguma coisa que Aparecida só ia descobrir quando a advogada ligasse diretamente para ela. A ligação de Cristiane Amorim chegou na segunda-feira seguinte, às 10 da manhã, enquanto Aparecida separava feijão na mesa da cozinha. Dona Aparecida, sou Cristiane Amorim, advogada de Dona Hortência Vasconcelos. A senhora tem uns minutos? Tenho. Ela continuou separando, os ruins de um lado, os bons do outro. Preciso falar sobre 2 assuntos separados. O primeiro envolve a senhora diretamente. O segundo, a senhora vai querer saber porque vai impactar sua situação na casa. Aparecida parou de separar o feijão. Começa pelo segundo. Cristiane fez uma pausa breve, como se estivesse avaliando a ordem, e depois disse, tudo bem. Durante a análise que fazemos antes de qualquer parceria do Grupo Vasconcelos, verificamos a documentação do imóvel onde a senhora reside e encontramos um instrumento particular de usufruto vitalício constituído há 3 anos pelo senhor Marcos em favor da senhora. Silêncio. O que é isso em português direto? Disse Aparecida. Significa que o senhor Marcos registrou em cartório o direito da senhora de habitar aquele imóvel pelo resto da vida, independentemente do que aconteça com o casamento dele, com a propriedade do imóvel, com qualquer mudança na composição familiar. A senhora não pode ser removida dali. É um direito real, registrado, com força legal. Aparecida ficou olhando para o punhado de feijão na mão. E o Marcos fez isso há 3 anos. Sem comunicar à senhora, ao que parece. Nem a mim, nem a mais ninguém. Ao que tudo indica, não. Havia no ar, depois disso, uma coisa que Aparecida precisou de um momento para processar. Não era surpresa, exatamente. Era mais como quando você descobre que uma parede que você achava que era só parede tinha alicerce embaixo que você nunca viu. A estrutura estava lá o tempo todo. Você só não sabia. O filho tinha feito isso. Tinha ido ao cartório, tinha assinado o papel, tinha garantido que ela não podia ser colocada para fora e nunca tinha contado, porque tinha vergonha de admitir que achou que precisava, porque não queria enfrentar a conversa que teria que vir depois, porque era mais fácil fazer o gesto silencioso do que fazer o gesto barulhento que seria necessário. E o primeiro assunto, disse Aparecida, esse é sobre a senhora diretamente. Cristiane fez uma pausa. Dona Hortência tem um projeto que está estruturando há alguns meses. Um canal de conteúdo digital focado em gastronomia e cultura brasileira regional, com ênfase em culinária de interior, Minas Gerais, interior de São Paulo, Goiás. Eles já têm 2 anos de operação e uma audiência consolidada, mas estão expandindo para uma linha específica de receitas que chamam de memória de fogão, que são receitas aprendidas de mãe, de avó,
de quem aprendeu que comida é amor antes de aprender que comida é técnica. Aparecida ficou muito quieta. Dona Hortência quer uma consultora para essa linha, não uma chefe, não uma influenciadora, não alguém formado em culinária. Ela quer alguém que tenha a memória certa, que saiba de onde as receitas vêm e por que elas importam. Pausa. Ela disse que a senhora tem isso. Ela me viu por uns 40 minutos numa festa. Ela me disse que 40 minutos são suficientes quando você sabe o que está observando. Aparecida ficou em silêncio por um longo momento. Lá fora, na rua, uma criança gritou alguma coisa e outra gritou de volta. Uma dessas brincadeiras de calçada que ela ouvia às vezes pela janela e que sempre faziam ela pensar no Marcos pequeno. O que essa consultoria envolve? Cristiane explicou. Reuniões mensais com a equipe de produção, teste e validação de receitas, participação em gravações quando e se a senhora topasse, sem obrigação de frequência intensa, com liberdade para recusar qualquer coisa que não parecesse certo. A remuneração estava detalhada num documento que ela podia mandar por e-mail. Manda, disse Aparecida. Prontinho. E Dona Aparecida, Dona Hortência, foi muito específica num ponto. Essa proposta não tem nenhuma relação com a parceria do grupo com a construtora do seu filho. São contratos separados, empresas separadas, decisões separadas. Ela não quer que a senhora aceite por obrigação ou por gratidão. Quer que a senhora aceite se quiser. Aparecida ficou olhando para o feijão espalhado na mesa. Os ruins de um lado, os bons do outro. Vou ler e respondo, disse ela. Desligou. Ficou parada por um momento. Depois começou a juntar os feijões bons de volta para o saco, devagar, um a um, como se aquele gesto simples e repetitivo pudesse ajudar a organizar o que estava acontecendo dentro dela. Não contou para o Marcos naquele dia. Ficou com tudo isso guardado, relendo o documento que Cristiane mandou por e-mail naquela tarde, os parágrafos de escopo e remuneração que ela leu 3 vezes, depois 4, porque não estava acostumada a ter o nome dela em documentos que não fossem ficha cadastral de emprego doméstico, carteirinha de plano de saúde, essas coisas. O valor era mais do que ela tinha ganhado em qualquer trabalho na vida. Não era uma fortuna. Era uma remuneração justa por um trabalho específico, com horas razoáveis e autonomia real. Mas para a Aparecida Souza, que tinha passado 20 anos limpando casa de gente que não sabia o nome dela direito e 6 anos, cozinhando para a família do filho, sem receber nada, além de moradia e silêncio, e muito obrigada esparso, aquele número tinha um peso que ia muito além do valor em si. Era o primeiro documento na vida dela que dizia que o que ela sabia fazer tinha valor de mercado, que a memória que ela carregava, as receitas da mãe, as da vida, as que ela inventou sozinha ao longo dos anos, valiam alguma coisa para alguém que não precisava delas para sobreviver. Ficou relendo o documento até a hora do jantar. Depois guardou o tablet na gaveta do quarto e foi fazer o frango ao molho pardo, que era terça-feira. Na quinta-feira à noite, depois do jantar, enquanto Marcos tomava café na sala e Renata ainda estava no escritório por causa de uma audiência que tinha atrasado, Aparecida foi até a sala com o tablet na mão e sentou no sofá do lado do filho. Não no poltrona de canto, no sofá, do lado dele. Preciso te mostrar uma coisa, ele leu. Levou uns 5 minutos. Aparecida ficou com as mãos no colo, olhando para o tapete azul escuro, com detalhes em terracota que Renata tinha escolhido quando reformaram a sala, e ficou pensando que era um tapete bonito, que ela nunca tinha prestado atenção nisso antes. Quando Marcos terminou de ler, ficou em silêncio. Mãe. A voz saiu funda, diferente, sem o tom de filho que ela conhecia, com algo que era mais parecido com o tom de alguém chegando numa conclusão que deveria ter chegado antes. Você foi falar com Dona Hortência? Não fui falar nada. Ela que foi atrás de mim. Na festa. Silêncio. Você vai aceitar? Aparecida olhou para o filho. O menino do quintal esperando canjica. O homem que tinha ido ao cartório assinar um papel de usufruto sem contar para ninguém, nem para ela. Você colocou meu nome no papel da casa, disse ela. Marcos não desviou o olhar. Coloquei. Por quê?
Ele ficou em silêncio por um tempo que ela deixou ser silêncio, sem preencher, sem ajudar. Esperou, porque eu sabia que não estava fazendo o suficiente em outros lugares, disse ele por fim, e achei que pelo menos aquilo eu podia fazer. Era uma confissão que revelava mais do que pretendia. Não era só sobre o papel. Era sobre os 6 anos de jantares na cozinha que ele tinha visto e deixado acontecer. Sobre as festas e os lugares reorganizados que ele tinha notado e não enfrentado. Sobre a cegueira específica que ele tinha cultivado, porque era mais fácil do que a conversa que teria que vir depois. Ele sabia. Sabia de tudo. E tinha assinado um papel em cartório, achando que papel resolve o que conversa não faz. Papel não senta à mesa, Marcos. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo ali que ela não via faz tempo, não desde quando ele era pequeno e tinha feito alguma coisa errada e sabia que sabia. Não, disse ele, não senta. Ficaram em silêncio. Lá em cima, o som de uma chave na porta, Renata chegando. Os passos no corredor, a voz dela perguntando de longe se já tinha jantado. Vou aceitar a proposta, disse Aparecida. Mas não por causa do dinheiro. Por que então? Ela pensou antes de responder, do jeito que ela pensava as coisas, sem pressa, deixando a resposta chegar em vez de ir buscar. Porque na minha vida inteira, nunca tive alguém que chegasse com um documento e dissesse que o que eu carrego tem valor, não a comida, o que está embaixo da comida. A memória, o jeito de aprender, o motivo por que as coisas são feitas do jeito que são feitas. Ela fez uma pausa. Dona Hortência fez isso. E ela não me conhece, faz nem um mês. Marcos ficou com aquilo. Eu devia ter feito isso antes, disse ele. Sim, disse Aparecida. Devia, não foi dito com crueldade. Foi dito com a exatidão de quem passou 6 anos sendo gentil e descobriu que gentileza sem honestidade é só outra forma de silêncio. A mesma exatidão com que ela separava feijão, os ruins de um lado, os bons do outro. Os passos de Renata chegaram mais perto. Ela apareceu na porta da sala com a bolsa ainda no ombro. Viu os dois no sofá, viu o tablet na mesa de centro, viu o silêncio entre eles, que não era ruim, mas era denso. Ficou parada por um segundo. Tô interrompendo? Não, disse Marcos. Vem. Ela entrou devagar, largou a bolsa no poltrona de canto, olhou para o tablet sem perguntar o que era. Marcos olhou para ela por um momento e então disse, com uma objetividade que surpreendeu as duas: Aparecida vai aceitar uma proposta de trabalho com o Grupo Vasconcelos, consultoria de gastronomia regional. Renata ficou olhando para ele. Depois olhou para Aparecida. É sério? É, disse Aparecida. Renata ficou processando. E havia na expressão dela uma coisa que Aparecida observou com cuidado. Não era ciúme, não era o jeito antigo de calcular impacto e organizar resposta. Era surpresa genuína, e embaixo da surpresa, depois de um segundo, algo que parecia mais com respeito do que qualquer outra coisa. Dona Hortência escolheu bem, disse Renata. E havia nessa frase um esforço que era mais bonito do que facilidade teria sido. Se você fosse o Marcos e descobrisse que ficou 6 anos deixando a mãe comer na cozinha enquanto assinou um papel de cartório, achando que isso resolvia, o que você teria feito diferente? Me conta nos comentários. E me fala de onde você está assistindo isso agora. A conversa daquela noite não resolveu nada de imediato. Não era esse o tipo de coisa que se resolve numa quinta-feira à noite com o tablet na mesa de centro e as 3 pessoas em volta. Mas havia uma diferença entre aquela sala e a sala de 6 anos atrás. Antes as coisas que precisavam ser ditas ficavam embaixo de tudo, pressionadas pela arquitetura do silêncio, e agora estavam em cima, visíveis, esperando ser tratadas. Nos 2 dias seguintes, a casa ficou num estado estranho de suspensão. Não ruim, só quieto de um jeito diferente. Como quando você tira um móvel de onde sempre esteve e o cômodo fica parecendo maior do que é. E você precisa de um tempo para aprender a andar naquele espaço novo. Renata foi para o escritório na sexta, com aquele ar de quem tem coisa grande na cabeça, mas sabe separar. Marcos ficou em reunião a manhã toda. Aparecida fez o peixe assado de sexta, o mesmo que fazia toda semana, com ervas e limão siciliano.
Só que desta vez deixou os pratos na mesa da sala de jantar sem esperar ser convidada. Ninguém comentou. Os três almoçaram na mesa da sala de jantar como se sempre tivesse sido assim. No sábado de manhã, Renata desceu às 8h30, antes do Marcos, o que era incomum. Ela costumava dormir até às 10, no fim de semana. Aparecida estava na cozinha com o café passado e o pão na tostadeira quando ouviu os passos na escada. Renata apareceu na porta da cozinha com o cabelo ainda solto e uma xícara vazia na mão, o jeito mais sem armadura que Aparecida já tinha visto nela. "Tem café?" "Tem. Passa aqui." Renata entrou na cozinha, encheu a xícara no coador, ficou de pé encostada na bancada do outro lado. As duas ficaram assim por um momento, cada uma com seu café, a cozinha cheirando a pão torrado. "Eu fiquei pensando numa coisa essa semana", disse Renata, sem preâmbulo. Desde a conversa com a Cristiane Amorim. Aparecida esperou. "Eu soube do usufruto. Ela me contou antes de me contar sobre a proposta de trabalho para a senhora." Aparecida ergueu levemente as sobrancelhas. Não sabia que Cristiane tinha falado com Renata. E eu fiquei 12 minutos no estacionamento sem ligar o motor. Renata tomou um gole do café. Não porque eu estava brava, porque eu precisava entender o que eu estava sentindo. E o que eu senti foi vergonha. Aparecida ficou olhando para Nora. "Não foi a primeira vez que eu senti vergonha desde aquela noite da festa. Mas foi a mais pesada. Porque aí eu entendi que o Marcos tinha feito aquilo, o cartório, o papel, sem me contar, e eu entendi por quê. Ele sabia como eu organizava as coisas. Sabia que se eu soubesse que tinha um documento formal, eu ia usar aquilo como razão para argumentar, para reorganizar, para ter uma actionzide em vez de uma conversa de verdade. Era uma leitura precisa do Marcos, e as duas sabiam. Aparecida não disse nada. "Ele me conhece bem demais às vezes", continuou Renata, com uma leveza que não era amarga. "E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque ele me aceita. Ruim porque às vezes ele aceita onde devia empurrar. E você aceita onde devia parar", disse Aparecida. Renata ficou olhando para ela. Silêncio. "Minha mãe era assim", disse Renata depois de um momento. "Organizava tudo. A casa, os almoços de domingo, quem sentava onde. Depois que minha avó morreu, ela começou a organizar o espaço da família também. Quem ficava mais perto do meu pai, quem tinha acesso às conversas importantes. Eu achei durante muito tempo que era do jeito dela. Só muito mais tarde entendi que era medo." Ela baixou os olhos para o café. "Eu fiz a mesma coisa aqui sem perceber. Achei que estava organizando. Estava com medo." "De quê?" "De que o Marcos te amasse mais do que me amava." Era a segunda vez que ela dizia aquilo, a versão mais nua da frase que tinha dito na noite da cozinha. E desta vez, sem a tensão daquele momento, soava diferente. Soava como o que era, a confissão mais simples e mais humana possível. O tipo de medo que quase todo mundo tem, mas que quase ninguém admite em voz alta, porque admitir parece fraco. Aparecida olhou para Nora por um tempo. Depois disse: "Mãe e esposa não é a mesma conta. O amor de filho é uma gaveta, o amor de marido é outra. Não cabe comparação. Eu sei disso. Sabe agora", repetiu Renata. O pão na tostadeira deu o clique, pronto. Aparecida foi tirar, colocou no prato, perguntou se Renata queria. Ela disse que sim. As duas ficaram comendo pão torrado na cozinha às 8h30 da manhã de sábado, sem assunto grande, sem resolver nada formalmente, e havia naquilo uma normalidade que Aparecida não soube de imediato nomear. Só depois, lavando a xícara, ela identificou o que era. Era a primeira vez que elas tinham dividido um espaço sem que uma estivesse servindo a outra. Era só duas pessoas comendo pão. Era pouco. Era muito. Marcos desceu às 10. Encontrou as duas na sala, assistindo uma coisa no tablet de Renata, algum programa culinário que Renata tinha achado por acidente e que tinha virado comentário sobre técnica de molho. Ele ficou parado na entrada da sala por um segundo com cara de quem entrou no cômodo errado. Depois entrou mesmo e foi pegar café. E quando voltou, puxou poltrona e ficou ali, ouvindo as duas discutir se o molho de tomate precisava ou não de açúcar. "Não precisa",
disse Aparecida. A receita original leva, disse Renata. Receita original de quem? Da italiana. Italiano tem tomate diferente. Aqui em São Paulo, você coloca açúcar ou o molho fica amargo. Renata ficou pensando nisso com uma seriedade que era engraçada. Faz sentido. Tudo na cozinha faz sentido quando você entende de onde vem. Marcos ficou olhando para as duas e pensou, não pela primeira vez naquela semana, que tinha ficado cego para coisas que estavam na frente dele o tempo todo. Não era culpa só da Renata. Era dele também, e provavelmente mais dele do que dela. Porque ele era o elo entre as duas e tinha escolhido sistematicamente não ser elo nenhum. Na tarde daquele sábado, ele foi até o quarto de Aparecida, que estava arrumando uma roupa, e ficou na porta. Mãe, ela virou. Eu quero pedir desculpa. Ela ficou olhando para o filho, não pelo papel do cartório, pelo resto. Ele ficou parado na porta com as mãos nos bolsos, o jeito que ele ficava quando não sabia onde colocar o corpo. Eu via o que estava acontecendo e fingi que não via porque era mais fácil. Você comendo na cozinha, as festas, tudo. Eu sabia. E eu fiz um papel em cartório como se isso resolvesse o que eu não tinha coragem de resolver de verdade. Aparecida ficou em silêncio por um momento. Depois foi até a cama. Sentou na beira, deu uma batidinha no colchão do lado. Senta aqui. Ele foi. Sentou do lado dela, no quartinho dos fundos que tinha sido apresentado como o espaço dela, o quarto menor da casa, com a janela que dava para o muro do vizinho. Você sabe o que me doeu mais? Disse ela. Me falar. Não foi a cozinha, não foi a mesa. Foi que eu fiquei com medo de te perder se reclamasse. Ela olhou para frente, para o muro do vizinho que ela via há 6 anos. Passei 6 anos engolindo porque achei que se eu falasse você ia ter que escolher. E eu não queria te colocar nessa posição. E aí continuei engolindo. Marcos ficou ouvindo. O problema é que quando você fica engolindo por tanto tempo, você esquece o sabor do que é diferente. Você acha que aquilo ali é normal. Que comer de pé na cozinha é normal. Que não sentar na mesa é normal. Ela fez uma pausa. Não é, não é, disse ele. E você sabia que não era. Sabia. Silêncio. Então a gente tá quitte, disse ela, com uma leveza que não era indiferença. Era exatamente o contrário. Era o tipo de leveza que só aparece depois que o peso foi dito em voz alta. Marcos virou para ela. Havia nos olhos dele uma coisa que ela reconhecia, porque era a mesma coisa que ela sentia, mas que raramente aparecia no rosto dele. Era saudade, não de algo perdido, mas de algo que tinha ficado sem atenção por muito tempo e agora estava de volta. A gente está começando, disse ele. Ela ficou com isso. Depois assentiu devagar. Tá bom. Na segunda-feira, Aparecida foi ao escritório de Cristiane Amorim. Saiu de casa pela entrada principal. Passou pelo jardim, pelo portão da frente, entrou no metrô que não pegava, faz anos, porque sempre tinha alguém que a levava de carro ou ela ia de aplicativo, e foi até o Itaim, numa manhã de céu aberto. Cristiane a recebeu na recepção, conduziu até a sala de reunião, tinha café e biscoito e uma pasta de documentos sobre a mesa. O contrato estava lá, 4 páginas. Linguagem jurídica que Aparecida leu com calma, linha por linha, sem pressa, fazendo perguntas quando não entendia. Cristiane respondeu cada pergunta sem o tom de quem acha que a outra deveria entender logo. Respondeu com paciência de quem gosta do trabalho. Na 3ª página, Aparecida parou numa cláusula. O que significa consultoria criativa com direito de veto em receitas publicadas? Significa que nenhuma receita da linha Memória de Fogão vai ao ar sem aprovação da senhora. Se a senhora achar que uma receita foi adaptada de um jeito que perde a essência, a senhora pode vetar. É uma cláusula que Dona Hortência insistiu em incluir. Aparecida ficou olhando para a cláusula. Ela disse que memória não pode ser editada por quem não viveu. Aparecida assinou na 4ª página com a caneta que Cristiane ofereceu, uma caneta comum, esferográfica azul, o tipo que ela usava a vida toda para assinar qualquer coisa. Assinou com letra firme, o nome completo, Aparecida de Fátima Souza, que ela nunca encurtava porque a mãe tinha escolhido cada parte com cuidado.
Saiu do escritório às 11h30 com uma cópia dobrada na bolsa e foi direto ao mercado do bairro. Não o mercado caro que Renata usava, mas um mercadão de rua que ela tinha descoberto numa caminhada, com barraca de queijo Minas fresco e fubá a granel e ovos caipira de uma senhora de Mogi das Cruzes que vendia toda terça e quinta. Comprou o que precisava. Voltou para casa. No domingo, às 9h, Renata desceu de calça jeans e camiseta, sem maquiagem, cabelo preso, e foi até a cozinha, onde Aparecida já tinha os ingredientes separados na bancada. Cheguei na hora? Chegou. Aparecida empurrou um avental na direção dela. Coloca isso. Renata olhou para o avental, aquele de algodão azul que ficava pendurado no gancho da porta. Colocou sem reclamar. Primeiro passo, disse Aparecida, é entender que bolo de fubá não perdoa pressa. Você não pode fazer com a cabeça no celular. Tá bom. Celular no bolso. Renata pegou o celular que estava na bancada e colocou no bolso do jeans. Feito. Segundo passo é a temperatura do forno. Tem forno que mente. O nosso aqui mente uns 15 graus para cima. Então você aprende a desconfiar do termômetro e confiar no cheiro. Como você sabe que mente 15 graus? Porque eu usei ele por 6 anos. Renata ficou quieta por um segundo. Depois disse, justo. Elas ficaram na cozinha por 2 horas. Aparecida ensinando, Renata aprendendo, as duas errando em algumas coisas e corrigindo, Renata derramando um pouco de fubá na bancada e limpando sem drama, Aparecida deixando ela errar no tempo de mexer a massa, porque erro assim ensina mais do que instrução. Marcos apareceu às 10h30. Cheirou o ar do corredor. Apareceu na porta da cozinha com cara de quem seguiu o nariz. Tô cheirando o bolo. Tá no forno, disse Renata, sem virar. Mais 40 minutos. Ele ficou olhando para as duas na cozinha, Renata com o avental azul e um pouco de fubá no pulso, Aparecida do lado dela apontando para alguma coisa no forno. Ficou parado na porta por uns 3 segundos. Posso entrar? Pode, disse Aparecida, mas não fica atrapalhando. Ele entrou e ficou encostado na pia, sem atrapalhar nada. Só ficou ali, que era suficiente. O bolo saiu do forno às 11h20. Casquinha crocante por fora, mole por dentro, do jeito certo. Renata ficou olhando para ele com uma expressão que Aparecida não esperava ver. Orgulho, genuíno, sem performance. Eu fiz esse bolo. Você fez, disse Aparecida, com um pouco de ajuda, com bastante ajuda, com a ajuda certa. Marcos cortou 3 fatias. Os 3 comeram na mesa da sala de jantar, com café, numa manhã de domingo, que não era diferente de nenhuma outra manhã de domingo na superfície, mas que tinha uma textura diferente por baixo, uma textura de coisa que está começando. Não era final de história, era começo de outra. Aparecida comeu o bolo que a nora tinha feito com as mãos dela, na cozinha dela, com a receita que a mãe dela tinha ensinado, que agora era de todas elas, e ficou pensando que talvez seja sempre assim, que as coisas que importam não chegam com barulho de chegada. Chegam como o cheiro do bolo no forno. Você não sabe exatamente o momento em que começou a sentir, só sabe que em algum ponto você estava sentindo. Na sexta-feira seguinte, ela foi ao escritório do Grupo Vasconcelos pela primeira vez. Numa sala de reunião com a equipe de produção do canal, 4 pessoas jovens que a olharam com respeito genuíno desde o primeiro segundo, que fizeram perguntas boas sobre as receitas, que anotaram com caneta no papel quando ela explicava de onde as coisas vinham. Dona Hortência apareceu no fim da reunião. Entrou sem cerimônia, cumprimentou todo mundo, sentou do lado de Aparecida na mesa. E então, disse ela, disse Aparecida. A velha matriarca ficou olhando para ela por um momento. Como está a situação em casa? Melhorando. Melhorando é bom. Melhorado seria suspeito. Aparecida ficou olhando para ela. A senhora foi lá de propósito naquela festa. Fui. Por quê? Dona Hortência ficou em silêncio por um momento, daquele jeito dela, sem pressa, porque Fábio me falou que o Marcos sempre mencionava a mãe com um jeito específico, com muito carinho, mas com culpa embaixo. E culpa embaixo de carinho geralmente significa que a pessoa sabe que deveria estar fazendo mais e não está fazendo. Ela olhou diretamente para Aparecida. Fui ver o que era.
E o que a senhora viu? Vi uma mulher num banquinho com um pedaço de pão que não foi buscar porque tinha fome. Foi buscar porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Pausa. Conheço esse jeito. Meu marido tinha esse jeito quando estava com problema que não sabia como resolver. As mãos precisam de ocupação quando a cabeça está pesada. Aparecida ficou olhando para a mesa. A senhora não me tirou de lá por pena, disse ela. Não era pergunta. Não, tirei porque era o certo. Dona Hortência apoiou as mãos na mesa, aquelas mãos de 70 anos que tinham construído e perdido e reconstruído muita coisa. E porque eu precisava ver como as pessoas ao redor reagiam quando você aparecia. Isso me diz mais sobre quem elas são do que qualquer reunião de negócios. E o que a senhora viu? Vi um filho desconfortável que não sabia o que fazer com o desconforto. E vi uma nora que fez o que pessoas que têm medo fazem. Organizou o espaço para se sentir segura. A velha ficou olhando para a Aparecida com aquela direteza que não machucava porque vinha de um lugar sem julgamento. Nenhum dos dois é monstro. São gente com as limitações deles. O que muda é o que você faz com isso. O que eu faço? O que você já está fazendo. Dona Hortência se levantou com uma agilidade que desmentiu os 70 anos. Fica, come à mesa, assina o contrato, ensina o bolo de fubá para nora se quiser. Um meio sorriso. Abre o portão e entra. Aparecida ficou olhando para ela. Obrigada, disse ela. E era uma palavra só, mas carregava muita coisa. Dona Hortência deu um aceno com a cabeça, do tipo que dispensa resposta, e saiu da sala com os mesmos passos firmes com que tinha entrado num salão de festa 3 semanas atrás e puxado uma cadeira para uma mulher que estava acostumada a comer de pé. Aparecida ficou na sala de reunião por um momento depois que todo mundo saiu. Ficou olhando pela janela para o skyline de São Paulo, aquela cidade enorme que ela tinha chegado 20 e tantos anos atrás, com uma bolsa e o endereço do primeiro emprego numa folha de caderno. 62 anos, mãos calejadas, sorriso que ela guardava para quando ninguém estava olhando. Ela tirou o sorriso do lugar onde guardava e deixou ficar no rosto. Depois pegou a bolsa, saiu pela porta principal do escritório, desceu o elevador, cruzou o saguão de mármore, empurrou o portão de vidro com a mão espalmada e saiu para a rua. O sol de novembro batia de frente. Ela entrou nele sem desviar.